A história começa num mundo mágico compartilhado por 9 raças: os Dragonites, os Elfos, Honest, os Anões, os Demônios, Elfos Negros, Centauros, Ferinos e Humanos também, dentre os quais nasceu um jovem aventureiro chamado Light. Querendo dar à sua família uma vida muito melhor, o Light ele se despede da sua cidade natal e parte em busca de dinheiro e poder. Ao chegar numa grande cidade, Light acaba sendo empurrado pela multidão, mas continua procurando pela guilda dos aventureiros ali. Ele entra numa guilda, se apresenta à recepcionista e pergunta se ele deseja de alguma forma se registrar como novo aventureiro e tudo mais, e quando ele confirma com a sua cabeça, ela explica que ele começaria no nível mais baixo, que seria o rank F, perguntando se ele possui alguma habilidade especial. O Light, ele acaba respondendo que ele tem uma habilidade chamada Gacha ilimitado, né, que acaba permitindo ele rolar cartas aleatórias e invocar elas, e quando ele invoca um garfo quebrado diante dela, a recepcionista fica sem palavras. Envergonhado, o Light ele tenta fingir que os talheres não são a única coisa que ele pode invocar, mas as suas próximas tentativas acabam resultando apenas em um monte de lanches estragados. Decepcionado com a falta de sorte no pior momento possível, Light começa a suspirar e a recepcionista confirma que ele realmente merece o rank mais baixo. Depois de receber as suas cartas de aventureiro ali, ele pergunta sobre as missões e ela orienta a procurar o quadro de trabalhos da guilda. Quando ouviu isso, o Light ele ficou constrangido. A recepcionista percebeu que ele não sabe ler. Sentindo pena do seu compatriota, o humaninho brabinho, ela foi lá sem instrução nenhuma e disse pra ele, lendo as ofertas de trabalho e tudo mais. Animado por poder finalmente ganhar algum dinheiro, o Light aceita alegremente as tarefas mais simples. Depois de um dia de trabalho duro, ele conseguiu dinheiro suficiente para alugar um quarto. No entanto, um grupo de ferinos o derruba e acaba que eles começam a zombar dele, enquanto o líder da gangue pega o seu dinheiro. Light implora por misericórdia, mas o cruel homem-lobo acaba o golpeando com um forte gancho, fazendo ele cair novamente. O lobo provoca por mendigar por trocados e vai embora friamente, rindo junto com a sua gangue. Mesmo caído no chão, ninguém da multidão acaba ajudando o nosso garotinho, até que uma gentil elfa o levanta. Surpreso por todos os aventureiros ao redor, Light se afasta assustado. Vendo seu medo, a elfa abraça ele para confortá-lo, enquanto os passantes ali zombam dessa cena toda. Chocado por uma bela elfa surgir do nada ali e se sujar por causa dele, o Light acaba aceitando sua ajuda para se levantar. Os aventureiros se apresentam como membros da Concórdia das Tribos, né? Um ferino chamado Giro aparece explicando que cada membro representa uma das 9 raças e a elfa se apresenta como Sasha. Ela então apresenta os demais membros: o Drago, Diablo, Albeiro, Nano, Sion e Santor, complementando 8 das 9 raças. O Light descobre que o grupo está em busca de um humano para poder simbolizar a união de todos os povos do seu mundo. Quando o Giro aparece lá, estendendo a mão para convidar ele, o Light ele fica atônito por alguém precisar dele de fato, e aceita o convite com felicidade. Logo, o Light começa a explorar uma caverna chamada Abismo, né, o Abyss, junto com o seu novo grupo. Um enorme verme começa a atacar eles, só que Giro corta ele em pedaços antes que pudesse feri-lo. Outro verme aparece ali, surpreendendo por trás, mas Sasha o elimina com o seu arco. Ela repreende ele por ser tão descuidado, lembrando que eles estão explorando uma masmorra mais perigosa do mundo, onde ele poderia morrer muito fácil. Sentando-se então do lado dele, ela começa a curar os seus ferimentos ali. Percebendo o comportamento carinhoso de Sasha, os outros membros começam a zombar dela por mimar demais o Light. Agora, corando como um tomate, a Sasha tenta negar que tenha qualquer sentimento por ele e insiste que só está protegendo um companheiro do grupo. Enquanto os demais ignoram as suas desculpas, Sasha fica ainda mais nervosa, então Drago intervém e anima Light, dizendo que ele faz um chá excelente para o time. Motivado, o grupo então segue mais fundo na masmorra, e quando param diante de um beco sem saída, Light acha que é hora de uma pausa e começa a preparar o chá. No entanto, o Drago interrompe e diz que não precisa de chá, porque eles estão expulsando o Light do seu grupo. E o Light pensa que é uma brincadeira, mas o Drago repete as palavras de forma fria, deixando ele chocado. Giro confirma que ele está fora ali e o Light pergunta o motivo. Giro responde que o grupo não precisa dele, enquanto Sasha o olha com desprezo por sua ingenuidade. Mesmo Sion e Nano começando a zombar de alguma forma dele, do Light, né, por ser tão patético, os demônios nessa hora se mostram aliviados por finalmente poderem se livrar dele. E o Light pergunta por que eles estavam sendo tão cruéis, depois de toda aquela bondade que demonstraram anteriormente. E o Giro começa a revelar que toda aquela gentileza era só uma farsa para convencer ele a se juntar ao grupo. O Light se pergunta por que o grupo tão poderoso precisaria dele, e o Drago explica que era por causa da habilidade especial que ele possuía. Eles recrutaram acreditando que o Light seria um maestro poderoso, mas a habilidade dele se mostrou ser completamente inútil. O Light comenta que a sua habilidade é o Gacha ilimitado, ele nunca serviu para nada. E o Giro ele começa a falar lá, né, concordando, zombando dele por ser um humano sem talento e afirmando que o grupo não precisava mais de um peso morto como ele. Todos sabiam que ele era um fracasso desde o início.
Sasha, por sua vez, se pergunta por que eles demoraram tanto para se livrar daquele cara, se sentindo aliviada por poder casar-se com o seu mestre em vez de acabar com aquele humano patético. Atordoado com tudo que ele ouviu, Light mal conseguia reagir quando o Drago decide acabar de vez com ele. Ordenando que Gal, cuide da limpeza geral, acabe com o corpo dele, o Light finalmente percebe que o perigo ainda estava por vir. Ao ver os olhares hostis dos seus companheiros, ele entende que pretendiam matar ele para poder impedir que no futuro ele se fortaleça e busque vingança. Gal saca suas garras e atinge o rosto de Light, deixando um corte no qual o sangue começa a escorrer. Enquanto o grupo observa aquilo ali, o Light corre desesperado, gritando. O Giro começa a rir ali, cara, diz que os monstros do abismo vão fazer dele um almoço. Só que a Sasha dispara uma flecha na perna dele, impedindo ele de fugir. Gemendo de dor, o Light só cai no chão, cara. O Giro ele começa a se divertir com o sofrimento do cara, se aproximando, acertando ele com um chute violento no estômago, derrubando ele de novo. Ele continua a espancar o garoto brutalmente até que Sasha o interrompe, lembrando de que precisam fazer a morte de Light parecer um acidente. Giro então ergue uma garra para poder dar um golpe final, e vendo a morte se aproximar, o Light só rasteja pelo chão, desesperado para continuar vivo. Giro observa ali com prazer um garoto fraco se debatendo diante da morte certa, e de repente a mão do Light pressiona uma armadilha de teletransporte. O Drago começa a gritar para o Giro matar ele o mais rápido possível, antes que o feitiço seja ativado, mas o Light foi teletransportado em segurança antes que pudesse alcançá-lo. Mais tarde, o Light desperta num outro ponto da masmorra. Ainda gravemente ferido, ele pensa que ele seria devorado por algum tipo de monstro a qualquer momento. Mesmo que ele consiga resistir por mais um pouco, o frio cortante da caverna também faz ele lembrar da sua família, que era amorosa e tal, e ele começa a chorar. Ele recorda de toda a gentileza que o grupo demonstrou quando eles se conheceram, se pergunta como que eles puderam se revelar tão cruéis assim, lembrando dos olhares frios que lançavam para ele, levando ele até um beco sem saída. Consumido pela raiva da traição, o Light ele tenta entender como que ele acabou se envolvendo de alguma forma com pessoas tão insanas. A sua confusão se transforma em fúria e ele jura se vingar. O Light ele se levanta determinado a cortar cada um deles ali, mas ele sente um olhar gelado nas suas costas. Quando ele se virou, ele viu uma besta Otto nível 1 que estava observando ele. Ele se pergunta o que aquela criatura tão poderosa faz ali e percebe que a armadilha teletransportou ele para o nível mais profundo do abismo. O cara só dá azar, mano? Enquanto o Otto se aproxima, o Light pensa numa forma de escapar e começa a usar desesperadamente sua habilidade de gasto ilimitado. Ele reza por um milagre e num último frenético toque, ele invoca um enorme círculo mágico. Incrédulo, o Light observa o dispositivo liberar uma aura poderosa, invocando uma antiga fada, reconhecendo ele como seu mestre. A misteriosa fada, ela corta o monstro então em pedaços como se fosse uma cebola, e o resto, literalmente despedaçado da criatura, cai no chão. A fada pousa graciosamente e diante dos olhos chocados do Light, ela limpa a bagunça com um simples movimento das mãos antes de se virar para ele. A fada caminha até o Light, ajoelhando-se humildemente e cura todos os seus ferimentos com magia. Ela pede desculpas por ter curado ele sem permissão, dizendo que não suportava ver ele ferido. E o Light ele se apresenta, ainda sem acreditar que ele acabou de invocar a fada mais poderosa do mundo. Encantado com o seu nome, a fada o repete ali diversas vezes, e jura lealdade absoluta a ele. Sem saber quem ela é, o Light só pergunta o nome dela. Então ela revela que é Mai, a empregada eterna, de nível 99.999. Mai explica que ela é uma carta super ultra rara do gacha do Light. E ele fica surpreso, diz que o gacha só produzia lixo e tudo mais, não acreditando que ele tivesse conseguido invocar alguém tão poderoso assim. Então, vendo o rosto entristecido dele, o Light finalmente concorda e Mai agradece pelo favor. Em seguida, ela acaba pedindo para examinar a habilidade de gacha do Light. E, cara, ele fica surpreso nesse momento, descobrindo que ela possui a habilidade de avaliação. A Mai explica que é só uma das suas pequenas habilidades, antes de pedir sua nova permissão, obviamente. E assim que o Light concorda, o olho da Mai começa a brilhar enquanto ela o examina, percebendo que o gacha concede a ele várias camadas de proteção secreta. Mai fica impressionada com o poder da sua habilidade. Ela começa a explicar que o gacha ele parecia inútil porque o Light estava em áreas sem mana, só que no abismo super carregado, o gacha absorve a mana ao seu redor, aumentando as chances de ele conseguir uma carta rara. Mai então descreve todas as classificações das cartas do gacha ilimitado, desde o rank mais alto, que é o extra rank, super raro, ultra power, até as categorias normais ali e o erro. E o Light ainda não entende completamente, então a Mai esclarece que na superfície ele nunca poderia obter bons resultados por causa da escassez de mana ao seu redor. Ela elogia ele por ter descoberto o verdadeiro poder do gacha e por ter entrado num abismo para aumentar suas chances de um sorteio raro. Só que Mai observa que foi extremamente perigoso ele ter se aventurado sozinho. Mas o Light a corrige, revelando que ele entrou no abismo com seu grupo, apenas para ser traído por eles ali, e o seu corpo foi torturado por todo mundo. Ao lembrar dos abusos e das zombarias cruéis, ele começa a chorar enquanto conta essa história. O Light ele recorda como seu antigo grupo ridicularizava ele por ser um humano patético.
Ele reclamava de todas as provocações cruéis, dizendo que só queriam ganhar a vida honestamente para sustentar sua família e tudo mais. E Mai observa enquanto ele desabafa, completamente devastado pela traição brutal ali dos seus companheiros. Por fim, o Light cai de joelhos, tomado pela dor, dizendo que nunca perdoaria bestas cruéis por machucá-lo. Então, ele segura uma flecha cravada na sua perna enquanto derrama lágrimas, e Mai o abraça em silêncio. Em seu caloroso abraço, o Light se acalma e para de chorar. Mai ele diz que jamais poderia compreender a profundidade do seu sofrimento, mas que usaria todo o poder para dar a ele alguma retribuição que merece. O Light então olha chocado enquanto Mai jura colocar todos os traidores diante dele num piscar de olhos. Quando ele tenta impedi-la de se levantar, Mai pensa que ele é bondoso demais para o próprio bem, então ela o alerta para não ser tão misericordioso. Mas o Light responde que ele acabou nessa situação por causa da sua própria fraqueza. Ele diz que não quer abusar do poder dela por vingança e promete ficar mais forte para poder punir o grupo todo ali com as suas próprias mãos. O Light acredita que Mai acharia uns ideais ali ingênuos e tal, mas ela promete apoiar o seu objetivo sem hesitação. Depois que Mai declara ter total fé nas suas habilidades, o Light sorri, fica muito alegre, e ela também retribui o sorriso ao Light antes do seu gato ali invocar outra ferramenta poderosa do abismo. Mai começa a observar fielmente enquanto o Light começa a construir o seu império. Alimentado pela mana infinita do abismo agora, grandes círculos mágicos o cercam, invocando as ferramentas supremas para sua busca de poder. No futuro, bem no meio da masmorra lá do abismo, o Light usou a sua habilidade de gacha para construir uma nação inteira e invocar um exército de servos muito poderosos, que são obcecados por ele e pagam muito caro por um copo de água de banho. Enquanto eles caminham pelos corredores, Mai fica realmente muito irritada com todas as fadas criadas que estão ali, constantemente tentando chamar a atenção do Light, mas o Light não vê isso como um problema, já que ele considera apenas um sinal de devoção delas por ele. Eles saem pela cidade ali para cumprimentar o povo do Light e todos ali realmente o amam, respeitam o cara como líder. Uma pessoa até comenta que o estoque mensal de doces está acabando, e o Light promete resolver isso aí. Ele pensa que pode ser um problema na cadeia de suprimentos, já que a cidade tem muito mais habitantes agora do que tinha 3 anos atrás. Por isso ele precisa fazer alguns ajustes para poder atender a demanda crescente. Enquanto isso, o Light pergunta a Mai se ela sabe de algum outro servo de elite que ele invocou, o que eles estão fazendo nesse momento. Ela responde que Oyuki está simplesmente ocupada dormindo nas redondezas do abismo e que Ellie tem se dedicado a pesquisas de novas magias para ajudar o Light a alcançar os seus objetivos. Ele fica muito grato, né, por estarem fazendo tanto por ele, mas percebe que Mai não mencionou Nazuna, então se pergunta o que ela tem feito ultimamente. Mai explica que Nazuna ela está apenas patrulhando o interior do castelo por enquanto, mas não é porque precisam de uma segurança adicional, é porque ela é burra demais para ajudar qualquer coisa que não envolva luta. Enquanto isso, dentro do castelo, nós vemos a Nazuna caminhando alegremente pelos corredores, despreocupada, mas enquanto não causa problemas, eles geralmente deixam ela fazer o que ela quiser. Quanto ao Light, agora é hora da sua sessão diária de treinamento. Então ele vai lá encontrar com um dos seus invocados de elite, o Jack. Mesmo tendo todos esses subordinados poderosos para protegê-lo, o Light ainda quer se tornar uma pessoa forte e ser forte o bastante para lidar com as coisas sozinho. Por isso ele costuma sair para treinar em combate com o Jack, e depois de 3 anos dessa rotina, ele já é capaz de lutar de igual para igual, né, com ele ali e tudo mais. De volta ao castelo, Nazuna ainda tá andando ali sem rumo, até se esbarrar com algumas criaturas encarregadas da limpeza naquele dia. Ela diz que estão numa missão de patrulha super importante, as criaturas elogiam ela por estar fazendo um ótimo trabalho, só que na verdade, né, a gente sabe que não é isso. Elas estão apenas tentando bajular a garota, né, para no final dos contos conseguir um favorzinho, e tava funcionando muito bem. Agora que a Nazuna tava de bom humor, elas dizem que tem um lugar especial que gostariam que ela patrulhasse por elas, e Nazuna concorda sem pensar 2 vezes. Poucos minutos depois, Nazuna bate na porta ali do quarto do Light, mas para sua surpresa, Mai é quem atende. Ela pergunta o que Nazuna tá fazendo ali, e Nazuna responde orgulhosamente que tá patrulhando, o que tecnicamente é verdade. Mas pensando melhor, ela se pergunta o que Mai tá fazendo dentro do quarto do Light, já que ele deveria estar treinando com Jack naquele momento. Mai tenta inventar uma desculpa e diz que estava apenas limpando o quarto do Light enquanto ele estava fora. Só que, enquanto falava, Nazuna conseguiu entrar no quarto, e claramente não parece que Mai estava limpando nada. Na verdade, se Nazuna tivesse que adivinhar, ela diria que Mai estava rolando na cama do Light e cheirando o travesseiro até pouco tempo atrás. Mai começou a entrar em pânico e diz que isso fazia parte da sua técnica especial de arrumar as camas. E a Nazuna, sem perceber o quão absurda a explicação soa, acredita completamente e começa a elogiar ela por fazer um ótimo trabalho. Cara, só dá maluco nesse negócio. Falando em trabalho, a Nazuna finalmente se lembra de que as fadas criadas pediram que ela entregasse uma mensagem para Mai. Basicamente, elas estão cansadas da Mai manter o quarto do Light só para si, porque também querem cheirar um pouquinho, né? Digo, limpar as coisas ali.
poder dele. Nazuna não entende muito bem o motivo de tanta confusão, mas Mai compreende que essa mensagem é perfeita. Então, ela dá a Nazuna uma pequena recompensa ali pelo esforço e manda ela embora. Depois de entregar a mensagem, Nazuna vai até a confeitaria comprar um doce com o dinheiro que Mai deu pra ela, e em seguida ela acaba esbarrando com o Yuki em um dos terraços ali. E a Nazuna fica surpresa vendo a garota ali, já que achava que o Yuki tava fora, né, em uma missão de vigilância ou algo do tipo. No final das contas, o Yuki não parava de miar, então Nazuna não tem a menor ideia do que ela estava querendo dizer. Normalmente o Light conseguia decifrar aqueles miados, o que significavam, mas o melhor palpite de Nazuna é que o Yuki de alguma forma queria que ela destruísse toda a floresta por nenhum motivo específico. E sinceramente, Nazuna provavelmente faria isso sem ninguém corrigir ela. Por isso, o Yuki é forçada a sair do personagem e falar normalmente para explicar que ela só veio entregar uma parte do mapa que tinha terminado. Nazuna então começa a rir e fala que o Yuki deveria ter dito isso desde o começo. Então ela pega o mapa e segue para continuar sua patrulha. O próximo destino dela é a Sala do Trono. Depois de certificar de que não tem ninguém por perto, ela começa a esfregar o trono do Light ali, já que não conseguiu ver ele durante todo o dia. Mas enquanto faz isso, ouve de repente um som muito alto de um estalo. Pro seu horror, ela percebe que acabou de quebrar uma das asas de um dos enfeites do trono. Então ela sabe que ela vai se meter numa grande enrascada se alguém descobrir. Daí ela tenta consertar o suficiente ali para que o objeto pareça intacto. Mas, tipo assim, ele tem que ficar intacto e se quebrar novamente quando alguém aparecer, entendeu? Tocar naquilo ali. Depois disso, ela foge muito rápido. Do lado de fora, o Light e Jack terminam finalmente a sessão de treinamento. Eles decidem encerrar o dia aos banhos ali e relaxar. E o Jack comenta que o Light estava ficando muito bom em controlar o seu corpo e quase não tem mais ninguém forte o bastante para acompanhar ele lá embaixo. O mesmo provavelmente vale para as pessoas na superfície, mas o Jack o alerta para não ficar confiante demais, porque eles não sabem o que pode estar esperando por eles lá em cima. O Light diz que entende isso, que precisa estar preparado e promete não deixar o seu poder subir a sua cabeça. Assim, ele não vai cometer erro nenhum quando chegar a hora da sua vingança. Enquanto isso, o Mai convoca o seu escritório ali as 4 fadas criadas que enviaram aquela mensagem para Nazuna e ela não parece nada contente. Pergunta se elas sabem por que elas foram chamadas e as fadas fingem ignorância, mas a Mai lê a carta em voz alta, palavra por palavra, né? Já tinha feito Nazuna confirmar que foram elas que falaram tudo aquilo, assim não tinha como elas escaparem da punição. Todas começam a recuar, pedindo desculpas, tentando minimizar o ocorrido, dizendo que só fizeram aquilo por preocupação com a Mai, afirmando que não sabem se ela anda muito preocupada e quiseram aliviar a carga de trabalho dela assumindo a limpeza do quarto do Light, e talvez cheirando 1 ou 2 travesseiros enquanto isso, mas esse não é o ponto. Mai também acaba se mostrando decepcionada pelo fato de terem feito a Nazuna realizar um trabalho sujo por elas, dizendo que talvez tivesse considerado o pedido se elas tivessem coragem de entregar a mensagem pessoalmente. Ela informa que o pedido foi negado e que até o novo aviso as 4 seriam encarregadas de limpar todo o corredor que leva até a Sala do Trono, sem poder usar nenhum tipo de magia para acelerar esse processo, tá? Nessa hora as criadas ficaram em choque, porque limpar aquele corredor gigantesco à mão levaria uma eternidade, mas a Mai diz que ela não acha que seria uma tarefa difícil. Pelo contrário, ela estava fazendo um favor para elas, já que sendo todas ali do nível 500, elas precisavam se esforçar muito se quisessem algum dia alcançar o nível dela. Além disso, a Mai informa que em breve vai à superfície numa missão pro Light, e as 4 terão que assumir suas tarefas enquanto estiverem ausentes. Mais tarde, as 4 criadas se reúnem no seu quarto furiosas com essa punição, acreditando que não é justo serem castigadas apenas por fazerem reclamações simples e dizendo que não é justo que apenas a Mai possa desfrutar do perfumezinho do Light, né? Mas como ela é a mais forte de todas, não tem como enfrentar a mulher. Então, Prime sugere envenená-la, mas uma das outras diz que já pesquisou isso e Mai é imune a qualquer tipo de veneno, então seria inútil. Sem saber o que fazer, todas começam a suspirar, lamentando o quanto elas desejam limpar o quarto do Light e cheirar a sua cama. Uma das meninas vai além ainda, diz que ela quer usar um dos garfos que o Light já usou. E ao ouvir isso, as outras começam a chamar ela de pervertida, dizendo que ela passou dos limites. Essa mesma menina começa a se defender, dizendo que todas fariam o mesmo se tivessem a chance e que não poderiam negar isso. No fim, percebe que todas são obcecadas, né? Não tem jeito. E pensando bem, Mai também não é muito diferente delas. Mais cedo naquele dia, ela acordou na cama do Light e o fato dela ter sido a primeira pessoa invocada por ele significa que, por sabe sei lá quanto tempo, os dois já ficaram sozinhos na masmorra juntos. E naquela época, o nível do Light era muito baixo, tá? Tão baixo que ele não seria capaz de se defender de nenhum monstro. Por isso é provável que tenha ficado agarrado a Mai o tempo todo. As outras garotas começam a enlouquecer de ciúmes só de pensar que a Mai pode ter feito coisas indecentes com o Light ali em algum momento. Então a Refume lá, que é uma das meninas, tem a brilhante ideia de transformar toda aquela energia de ciúmes numa maldição. Elas se sentam à mesa e começam a entoar rapidamente várias orações ali para que a Mai morra. Infelizmente para elas, a Mai estava do lado de fora da porta o tempo todo, ouvindo cada palavra que elas estavam falando ali. E ela entrou e perguntou se elas têm
têm algo a dizer em sua defesa. As 4 se encolhem na mesa ali, afirmando que jamais desejariam algo de ruim para ela, só que a Mai ouviu claramente as orações, né, pela sua morte e exige saber o motivo. O grupo acaba admitindo que estavam apenas com ciúmes porque a Mai foi a primeira a ser invocada e por isso ela passou muito tempo sozinha com Light, e a Mai explica que nada de indecente aconteceu entre os dois. Ela conta que levou cerca de 3 meses para o Light conseguir invocar o Yuki, e durante todo esse tempo que ela esteve ocupada ensinando a ele artes marciais e a história do mundo. Nada de indecente aconteceu. As garotas ficaram muito aliviadas ouvindo isso, só que Mai continuou falando, dizendo que na verdade tinha ido até ali para se desculpar por ter sido tão dura com elas antes. Só que depois do que acabou de ouvir, acha que talvez ela precise ser ainda mais severa. Então ela anuncia que além do corredor, essas garotas vão ter que limpar toda a sala do trono. As 3 começam a se ajoelhar aos pés da Mai nessa hora, implorando que ela reconsidere, porque seria impossível limpar aquele salão gigantesco sozinhas. Mas a Mai responde que deveria ter pensado nisso antes de desejarem a sua desgraça. Assim, elas são obrigadas a começar o trabalho imediatamente. No ritmo em que vão, provavelmente elas teriam que trabalhar a noite toda para terminar. Enquanto o Yafumi tira o pó do trono ali, uma das asas do enfeite acaba quebrando, se solta e cai, deixando todas em silêncio, cientes do enorme problema que elas acabaram de se meter, né? Lógico. Enquanto isso, Nazuna tá lá deitada na sua cama, completamente despreocupada com o que tá acontecendo. Na manhã seguinte, o Light sai e encontra o Yuki, Nazuna e Ellie, né, na frente do portão principal, e Nazuna fica particularmente animada em vê-lo, já que não conseguiu falar com ele no dia anterior. Light tenta ir direto ao ponto, mas de repente um Rockhound ali aparece do nada. Embora o Light já seja forte o bastante para que a criatura não represente uma ameaça, ele começa a tremer um pouco de medo ao lembrar do Jin que quase morreu enfrentando um desses monstros. As outras ficam furiosas com o atrevimento de um simples cão em assustar o seu senhor e começam a discutir planos para exterminar toda a espécie. O pobre animal nem tinha feito nada demais, tá ligado? Mas ele percebe ali que o único movimento em falso poderia selar o seu destino, então ele se deita no chão e começa a choramingar de medo. O Light diz aos outros ali que não tem necessidade de se irritarem tanto, porque ele tá bem. Aproximando-se do animal e acariciando ele para mostrar que não tem perigo, ele até se desculpa com o cão por ter assustado tanto. Afinal, se não tivesse interferido, né, suas servas realmente teriam exterminado a espécie inteira sem hesitar. As garotas então perguntam se tem algum motivo específico para ele ter perdido ali, que todas se reunissem naquele lugar, e o Light responde que Mai o avisou que tudo já estava pronto para a missão e que agora finalmente eles poderiam partir para executar a sua vingança. Por isso agora é o momento de se preparar, porque uma das presas mordeu a isca e ele conta com elas ali para cuidar do primeiro alvo e iniciar sua vingança que ele preparou por 3 anos. Por outro lado, o garoto se encontra na cidade, onde ele é ovacionado por todos. Enquanto ele tá caminhando, cruzando com o humano ali, e como de costume aproveita para humilhar esse humano aí, um tempo depois ele se encontra num restaurante. Seus puxa-sacos não param de bajular ele, elogiando as suas habilidades, a sua grande percepção. E bastante egocêntrico com isso tudo, o Garou menciona que graças ao seu faro ele aceitou apenas os melhores trabalhos, e isso levou ele até o topo. Um dos seus subordinados pergunta se entre esses trabalhos aí, ele estava também aquele que realizou há 3 anos, feito junto com a concórdia das tribos ali, questionando que tipo de missão foi essa. Nesse momento, o resto dos companheiros manda calar a boca, dizendo que aquela foi uma operação secreta que só o grande Garou poderia executar. Ele se desculpa com eles, mas afirma que é obrigado a manter o segredo, enquanto pensa que na verdade aquele foi o trabalho mais fácil da sua vida. Lembrando o momento em que se livraria do Light. Graças a esse trabalho, agora ele é rico e famoso, mas sempre incomodou o fato de nunca terem conseguido encontrá-lo depois que se teletransportou. Gostaria de saber mais sobre aquele mestre, né, que todos estavam procurando desesperadamente. Só que ele sente um arrepio na pele, entendendo que investigar mais poderia ser muito perigoso. Justo nesse momento, Mai aparece no restaurante e pede desculpas pela interrupção. Numa mudança de cena, nós vemos que na masmorra, ela se faz passar por Devil lá, né? Enquanto é escoltada pelo grupo de Garou. E se lembra de como no restaurante ela se apresentou como uma serva leal do Light e contou que o jovem mestre Light pertencia a uma linhagem nobre que estava procurando desesperadamente. O Garou ele não acreditou em nenhuma das suas palavras, já que o Light não tinha aparência de nobre. Porém, Mai diz que não poderia revelar muitos detalhes e pede para que ele não faça tantas perguntas assim. Ela sabe perfeitamente que ele é o Garou do Concórdia das Tribos, né? E que há pouco tempo descobriu que o seu mestre, o Light, tinha se juntado ao grupo de aventureiros e supostamente morrido no abismo. Garou pensa que tudo isso poderia ser uma mentira, mas se o que a garota diz for verdade, poderia acumular uma fortuna do Light que realmente pertence à nobreza. Então ele pergunta o que ela quer dele, e a Mai responde, pedindo que escolte para ver os seus próprios olhos o lugar onde o mestre Light foi visto pela última vez. O Garou diz que é muito perigoso, mas Mai responde que ela está disposta a pagar o preço, mostrando uma maleta com 3 lingotes
potes de ouro. O Garou desconfia, se perguntando ali se a família do Light é realmente nobre, já que uma simples serva estava pagando com uma quantia tão alta só para ser escoltada. Ele sente que poderia ser uma armadilha, mas ainda assim, por subestimar os humanos, acredita que uma mulher comum não representa ameaças. Responde a Mai dizendo que o dinheiro não importa, já que o Light era um grande amigo do seu grupo, e por isso aceitou o trato. Mai começa a chorar, emocionada, enquanto o Garou só consegue pensar que, assim que ela levar até o local, aproveitaria do seu corpo e destruiria sobre o túmulo do Light. Algum tempo depois, finalmente chegam ao local onde viam emboscado o Light, e o Garou inventa todo tipo de mentiras, né? Mai se ajoelha, finge começar a chorar, lamentando o que aconteceu com seu mestre. Garou bloqueia as saídas, mas a Mai começa a mencionar tudo o que tinha feito com o Light naquele lugar. Garou entra em alerta, se perguntando como que aquela mulher sabe de tudo o que aconteceu. Só alguns poucos conhecem a verdade, então ele começa a perguntar quem ela é e para quem trabalha. Mai se levanta, revelando a sua lealdade, pertencendo unicamente ao seu mestre Light, e com um olhar cheio de ira, ela encara Garou. O seu grupo entra em pânico, sem entender o porquê que eles sentem medo daquela mulher. A Mai o observa com um olhar ameaçador, fazendo o Garou perceber que ele estava condenado, porém, do nada, o Light aparece e pede a Mai para se acalmar, dizendo que Garou é a sua presa. O grupo do Garou ficou em choque, mano, sem acreditar em como que um simples garoto humano conseguiu chegar ao coração do abismo, e o Light revela o seu rosto. Aí, nessa hora, o Garou não estava acreditando. Ele perguntou por que, como que o Light ainda estava vivo. Sorridente, o Light só responde que ele tá ali para cobrar sua vingança, com 3 anos de churros. Garou começa a rir, perguntando se um simples humano de nível 15 voltou para se vingar dele, um homem besta de nível 150. Ele diz que não faria a menor ideia de como sobreviveu, mas que cometeu um erro da sua vida absurdo em mostrar o rosto diante dele, porque uma vez morto, levaria o seu corpo e seria coroado pelo rei dos homens besta. O Light, decepcionado, pergunta ao Garou se ele não tem curiosidade de saber como ele continua vivo e qual é a relação com a Mai. E o Garou admite que tem razão, porque ele não consegue medir o poder daquela estranha serva dele. Mas isso não importa, já que 2 humanos não poderiam fazer absolutamente nada com todo o seu grupo, composto por guerreiros acima do nível 130. Além disso, pouco lhe importava como Light sobreviveu, acreditando que provavelmente foi graças àquela mulher, né? Light responde que ele não tá totalmente errado, mas o Garou não perde tempo e ordena que o eliminem. Em só um instante, Mai então arranca a cabeça de 2 dos subordinados do Garou, e o Light agradece por ter intervido, mas pede para que ela bloqueie a saída. E o Garou não consegue acreditar no que ele acabou de ver. Basicamente, as crianças derrotando seus companheiros com uma facilidade absurda, mas o Garou pede que eles mantenham a calma, porque foi só um ataque surpresa, afinal seres inferiores como os humanos jamais poderiam superá-los. O Light responde dizendo que ele estava bastante decepcionado, porque nada mudou naquele cara, perguntando se nunca ocorreu neles, né, que os verdadeiramente fracos são as outras raças. O Garou começa a ordenar que ele pare de falar estupidezes, lembrando que as reservas de mana dos humanos são mínimas e mostra o seu nível lá, que é 158. O Light comenta que o nível alcançado por cada raça varia de uma forma enorme, tá? E que por causa dessa diferença surgiu uma discriminação contra os humanos. Gar começa a gritar que por essas razões os humanos são lixo, mas o Light pede então que explique por que 2 dos seus homens estavam caídos no chão. Daí o Garou respondeu que ele deveria ter usado algum tipo de objeto mágico, e rapidamente todos começam a avançar contra o Light. Só que o Light derrota todo mundo com maior facilidade, e depois ele se aproxima do Garou perguntando se ele já se cansou. Cegado pela raiva, vendo o Light olhando para cima, o Garou ele recua e avisa que ele faria o Light pagar por se achar alguém superior, e quando na verdade não passa de um inútil, tá? Sem perder muito tempo, ele invoca a sua besta mágica, o Fenrir. E aí, confiante, ele avisa para se preparar para sofrer com a sua arma secreta, que era um Fenrir de nível 500. O Light ele só suspira, mencionando que ele é pateticamente fraco, cara. O Garou supõe que ele enlouqueceu de medo e, mano, começou a falar para ele rastejar como um lixo que quer pedir perdão e tudo mais. Só que o Light soltou a sua arma e avisou para ele não se mover daquele lugar, deixando o Garou fazer o que ele quisesse. O inimigo aproveita o momento e ordena que a sua besta ataque com um uivo, dizendo que toda a mana concentrada dela vai pulverizar ele com aquele golpe. Só que rapidinho ele fica em choque vendo o Light nem se mover, ele só se sacode ali dizendo que o ataque só levantou um pouco de poeira e todos ficam pasmos. Enquanto o Light avisa que agora é a sua vez de atacar, ele começa a comentar que chamar aquele pobre cachorrinho de Fenrir causa uma impressão errada e pede para mostrar o que um verdadeiro Fenrir faz. Então ele libera o Deus Lobo Primordial Fenrir, que é uma carta de nível 9000, que agora, um simples suspiro elimina toda a invocação do Garou, e o grupo fica sem entender, mano, presenciando aquele enorme poder de uma criatura absurda. Só que o Light comenta que eles poderiam ter se livrado daquele cachorrinho, né? Ao mostrar o seu nível, o Garou e os seus homens se espantam, perguntando como um humano não podiam chegar apenas no nível 100. Incapaz de acreditar, o Garou diz que, cara, ele deve ser um impostor, já que parece exatamente igual a 3 anos atrás. O Light então revela que ele está usando um bracelete da juventude, o qual impede o seu envelhecimento, e mantém ele assim, para lembrar
aliviar toda a dor dele. A raiva, o desespero que ele sofreu naquele tempo, tudo isso já passou. O Garou entende que ele não pode derrotar aquele monstro e começa a implorar pela sua vida, revelando que apenas seguia ordens da Federação e culpando os outros membros por ataque daquele dia. Eles gritaram que era mentira, mas o Light se aproximou e pediu informações sobre o tal mestre. O motivo de terem tentado eliminar ele, mesmo sabendo que não era o verdadeiro alvo, foi diferente. E o Garou respondeu que realmente não sabe nada e que desconhece o motivo de terem tentado matá-lo. O Light, nessa hora, se volta para o grupo do Garou e pergunta se eles sabem de alguma coisa. Todos dizem que sim, mas a Mai rapidamente se transforma em sushi por ousarem enganar o seu mestre Light. O Garou treme de medo vendo todo mundo morto, enquanto Light faz uma última pergunta. Com base no poder que ele viu da Mai, ele acha que poderia vencer se declarasse guerra com o mundo da superfície? E aí ele pede uma resposta com percepção, da qual ele se gaba e alerta para não mentir porque a Mai possui o olho da verdade, é capaz de ver tudo. O Garou, apavorado, ele responde que com todo o poder que o Light mostrou, a batalha certamente começaria a seu favor. Só que, por mais alto que fosse seu nível, ainda era só uma pessoa. As nações do mundo todo passaram anos acumulando armas, armaduras, objetos, portanto, se todas unissem contra ele, mesmo com tanta força, teriam grandes dificuldades. O Light responde que é exatamente como ele pensava. Tem um limite para o que uma única pessoa pode fazer. Ele diz que ainda tem muitas perguntas para o Garou, só que antes de teletransportar ele para o lugar certo. Usando uma carta de teletransporte, ele chega à Sala do Trono, onde o Garou fica sem entender mais uma vez, vendo todas as forças que o Light possui e como todas reverenciam ele. O Light se senta no seu trono e ordena que todos os seus súditos se levantem e mostrem os seus níveis. Cada um deles está acima do nível 1500. Ele revela que reuniu aquelas forças ao longo dos últimos 3 anos, perguntando de novo quais as chances de vitória das nações do mundo se ele declarar guerra. E o Garou, já sem palavras, só expressa um desespero no rosto. O Light sorri, parabeniza ele e ele acaba ganhando o privilégio de sofrer uma agonia e desespero que são piores do que a morte. Tremendo, o Garou pergunta se o Light planeja se tornar um deus, já que com tanto poder ele poderia facilmente destruir o mundo num piscar de olhos. O Light responde que se tornar um deus não soa nada mal, embora ser um deus benevolente ou um senhor demoníaco dependa da resposta do mundo da superfície. Por fim, ele anuncia que chegou o momento de iniciar a marcha do abismo até a superfície, do coração da escuridão em direção à grande luz. E assim a gente finaliza mais um videozão aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, cara, porque a história tá começando a se tornar incrível. E eu tô louco pra trazer os próximos episódios pra vocês. Bom, família, eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho, é importante. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!